Você já se perguntou quando foi a última vez que seu marido realmente te olhou? Não aquele olhar distraído de quem está vendo televisão ou mexendo no celular, mas aquele olhar que te fazia sentir especial, desejada, valorizada. Se você está assistindo a este vídeo agora, tenho quase certeza de que essa pergunta tocou algo profundo dentro de você. E eu quero que saiba de uma coisa: você não está sozinha nessa sensação de invisibilidade que tem tomado conta do seu coração. Meu nome é Nome da Narradora, e hoje eu quero ter uma conversa muito sincera com você. Mulher que dedicou anos da sua vida construindo um lar, cuidando de uma família, sendo a base de tudo, mas que agora se sente como um fantasma dentro da própria casa. Se você tem mais de 50 anos e sente que seu casamento virou apenas uma sociedade de conveniência, onde vocês dividem as contas e as responsabilidades, mas perderam completamente a conexão emocional e afetiva, este vídeo é especialmente para você. Eu sei que você está cansada de dar e não receber, cansada de se esforçar sozinha para manter a chama acesa, cansada de se sentir invisível ao lado de alguém que deveria ser seu companheiro de vida. E principalmente cansada de se questionar se o problema está em você, se você não é mais atraente, interessante ou digna de amor e atenção. Deixe-me dizer algo que talvez ninguém tenha te dito recentemente. Seus sentimentos são completamente válidos e compreensíveis. Hoje eu vou compartilhar com você uma técnica poderosa, baseada nos ensinamentos do mestre Shi Heng Yi, que não apenas fará seu marido te valorizar novamente, mas principalmente te ajudará a redescobrir seu próprio valor. Esta técnica não é sobre manipulação ou jogos psicológicos. É sobre autoconhecimento, presença e a arte de cultivar seu próprio jardim interior, de tal forma que ele naturalmente atraia o que você merece. Mas antes de chegarmos à técnica, preciso que você faça uma pausa e seja completamente honesta consigo mesma sobre algumas questões que podem estar doendo no seu peito há muito tempo. Eu quero que você imagine que estamos conversando sozinhas, como duas amigas tomando um café, e que você pode ser completamente verdadeira sobre o que sente. Primeiro, me responda mentalmente. Quando você acorda de manhã e vê seu marido ao lado, o que você sente? É gratidão, amor, esperança? Ou é uma sensação vazia de rotina, como se vocês fossem apenas dois estranhos dividindo o mesmo espaço? Não julgue sua resposta, apenas observe o que surge no seu coração. Eu lembro de uma conversa que tive com Helena, uma mulher de 54 anos, que me procurou alguns meses atrás. Ela me disse: eu acordo todos os dias ao lado dele há 28 anos, mas me sinto mais sozinha agora do que quando era solteira. Pelo menos quando eu era solteira, tinha esperança de encontrar alguém que me amasse de verdade. As palavras de Helena ecoaram no meu coração, porque sei que muitas mulheres sentem exatamente isso, mas têm medo de admitir, como se fosse uma traição aos anos de dedicação e sacrifício. Mas vamos ser claras, sentir-se sozinha dentro de um relacionamento não é ingratidão da sua parte. É um sinal de que algo precisa ser visto e transformado. A segunda pergunta que preciso que você se faça é: você ainda se reconhece na mulher que você se tornou dentro deste casamento? Ou você sente que ao longo dos anos foi perdendo pedaços de si mesma, suas opiniões, seus sonhos, sua personalidade para manter a paz, para não incomodar, para ser a esposa perfeita que todos esperavam que você fosse? Eu me lembro de Márcia, 52 anos, mãe de 3 filhos já crescidos, que me contou que um dia estava arrumando o guarda-roupa e encontrou uma foto dela dos tempos de namoro. Ela ficou chocada, porque não conseguia mais reconhecer aquela mulher radiante, cheia de vida e sonhos. Onde ela foi parar? Ela me perguntou com lágrimas nos olhos.
Eu me tornei uma sombra de quem eu era, e o pior é que nem meu marido nem meus filhos parecem ter notado essa transformação. Agora, a terceira reflexão, talvez a mais dolorosa. Existe reciprocidade no seu relacionamento? Quando você demonstra carinho, preocupação, interesse pela vida dele, você recebe o mesmo de volta? Ou você se tornou a cuidadora emocional da relação? Sempre dando, sempre disponível, sempre priorizando as necessidades dele, enquanto as suas próprias ficam em segundo plano? Sandra, uma empresária de 49 anos, me disse algo que me marcou profundamente. Eu sempre achei que amor era doação total, então passei anos me doando completamente, mas percebi que virei um poço sem fundo. Ele jogava seus problemas, suas frustrações, seus medos em mim, e eu absorvia tudo, tentando resolver, tentando consolá-lo. Mas quando eu precisava, quando eu estava vulnerável ou com medo, ele simplesmente não estava emocionalmente presente. Era como se eu fosse forte demais para precisar de cuidado. E aqui chegamos a um ponto crucial. Você sabe qual é a diferença entre uma mulher que é valorizada em seu relacionamento e uma que é apenas tolerada? A diferença não está na beleza física, na idade, no tempo de casamento ou na quantidade de sacrifícios que ela fez. A diferença está na energia que ela emana, na forma como ela se relaciona consigo mesma e, consequentemente, como ela permite que os outros se relacionem com ela. O mestre Shi Heng-yi ensina que nossa paz interior e nossa presença consciente são como um ímã natural que atrai o que é compatível com nossa energia. Quando uma mulher se conhece profundamente, quando ela cultiva sua própria plenitude e não depende da validação externa para se sentir completa, ela naturalmente atrai respeito, admiração e amor genuíno. Mas o que acontece com muitas de nós é que, ao longo dos anos de casamento, especialmente após os 50, começamos a acreditar que nosso valor está diretamente ligado ao quanto somos úteis, ao quanto servimos, ao quanto nos sacrificamos pelos outros. E essa crença, minha querida, é uma armadilha que nos mantém presas em relacionamentos onde somos funcionárias da própria vida, não protagonistas dela. A técnica que vou compartilhar com você hoje é baseada em 3 pilares fundamentais: o cultivo da presença, o resgate da própria essência e a criação de limites saudáveis que geram respeito natural. Mas antes de explicar cada um desses pilares, preciso que você entenda algo fundamental. Esta técnica só funciona se você estiver disposta a olhar para dentro de si mesma com honestidade brutal e a assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade. Vamos começar pelo primeiro pilar: o cultivo da presença. Shi Heng-yi ensina que a maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo à vida em vez de respondendo conscientemente a ela. Isso é especialmente verdadeiro para nós mulheres casadas há muitos anos, que desenvolvemos padrões automáticos de comportamento na relação. Me diga uma coisa: quando seu marido chega em casa, qual é a sua reação automática? Você imediatamente começa a relatar os problemas do dia, a cobrar atenção, a reclamar de algo que ele fez ou deixou de fazer? Ou você para, respira e escolhe conscientemente como quer interagir com ele naquele momento? A presença verdadeira é sobre estar completamente no momento presente, sem ansiedade sobre o futuro ou ressentimentos do passado. É sobre escolher suas palavras, suas ações e suas reações a partir de um lugar de consciência, não de ferida emocional. Eu conheci Lúcia, uma professora de 56 anos que estava à beira do divórcio. Ela me disse que toda vez que o marido chegava em casa, ela sentia uma onda de irritação automática. Começava a falar sobre tudo que havia dado errado no dia, todas as coisas que ele precisava fazer, todas as formas como ele estava falhando como marido. Ela estava presa em um padrão de negatividade que estava envenenando a relação, quando,
Lúcia começou a praticar a presença consciente Something Magical Happened. Em vez de despejar sua ansiedade e frustração no marido assim que ele chegava, ela começou a fazer uma pausa. Respirava profundamente, se conectava com seu próprio centro e escolhia uma abordagem diferente. Às vezes, ela simplesmente o cumprimentava com um sorriso genuíno. Outras vezes, perguntava como havia sido o dia dele, realmente interessada na resposta. O resultado? Em questão de semanas, o marido de Lúcia começou a chegar em casa com uma energia completamente diferente. Ele passou a procurá-la para conversar, a demonstrar mais carinho e atenção. Por quê? Porque a energia dela havia mudado completamente. Ela não estava mais sendo um dreno emocional. Ela estava sendo uma fonte de paz e conexão. Mas atenção, isso não significa que você deve reprimir seus sentimentos ou fingir que está tudo bem quando não está. A presença consciente é sobre escolher o momento, o tom e a forma adequada de se expressar. É sobre sair da reatividade emocional e entrar na responsividade consciente. O segundo pilar é o resgate da própria essência. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer ela mudou depois que casou ou ela perdeu a personalidade? Isso acontece porque muitas vezes, na tentativa de sermos boas esposas, começamos a moldar nossa personalidade de acordo com o que achamos que nosso parceiro espera de nós. Eu quero que você faça um exercício mental comigo. Pense na mulher que você era antes de se casar, ou nos primeiros anos de casamento. Quais eram seus sonhos? O que te fazia rir? Quais eram seus interesses, suas paixões, suas peculiaridades, que te tornavam única? O que aconteceu com essa mulher? Rosa, uma enfermeira de 51 anos, me contou que sempre amou pintar. Antes de se casar, passava horas criando telas lindas, participava de exposições locais, era conhecida entre os amigos como a artista. Mas depois do casamento, especialmente após ter filhos, foi gradualmente abandonando a pintura. O marido nunca proibiu diretamente, mas sempre havia comentários sobre a bagunça que ela fazia, sobre o dinheiro desperdiçado com tintas e telas, sobre como ela deveria focar em coisas mais práticas. 30 anos depois, Rosa se sentia como uma estranha para si mesma. Ela havia se tornado eficiente, prática, responsável, mas havia perdido completamente sua centelha criativa, aquilo que a fazia se sentir viva e única. E sabe o que é mais triste? O marido dela também havia perdido o interesse por ela, porque ela não era mais a mulher vibrante e apaixonada por quem ele se apaixonara. Quando Rosa decidiu retomar a pintura, houve resistência inicial da família, mas ela persistiu. Montou um pequeno ateliê no quarto de hóspedes, voltou a participar de grupos de arte, começou a vender algumas telas online. E algo extraordinário aconteceu. Ela voltou a brilhar. Seus olhos recuperaram aquela luz especial. Ela voltou a ter assuntos interessantes para conversar. Voltou a se sentir orgulhosa de si mesma. E o marido, inicialmente relutante, começou a se interessar novamente pela esposa. Começou a fazer perguntas sobre as pinturas, a acompanhá-la em algumas exposições, a se orgulhar publicamente dos talentos dela. Por quê? Porque Rosa havia voltado a ser a mulher completa e fascinante que ela sempre foi. Não apenas uma extensão das necessidades da família. O resgate da sua essência não é sobre ser egoísta ou negligenciar suas responsabilidades. É sobre lembrar que você é uma pessoa completa, com dons, talentos e interesses próprios, e que cultivar esses aspectos de si mesma não apenas te fará mais feliz, mas também te tornará uma companhia mais interessante e inspiradora. O terceiro pilar é a criação de limites saudáveis. Ah, como esse tema é difícil para nós mulheres. Fomos criadas para ser complacentes, para sempre dizer sim, para colocar as necessidades dos outros antes das nossas.
Mas a verdade é que quando você não tem limites claros, você ensina as pessoas a te desrespeitarem. Limites saudáveis não são muros, são cercas com portões. Eles definem onde você termina e onde o outro começa. Eles comunicam: eu me respeito e espero o mesmo respeito de você. E, paradoxalmente, quando você estabelece limites claros e os mantém com gentileza, mas firmeza, você se torna mais atraente, não menos. Deixe-me contar sobre Vera, uma contadora de 53 anos. Por anos, ela havia aceitado que o marido chegasse em casa e imediatamente ligasse a televisão no máximo, ignorando completamente sua presença. Quando ela tentava conversar, ele pedia para ela esperar o comercial ou falar mais baixo para não atrapalhar o programa. Vera se sentia completamente desrespeitada, mas não sabia como abordar a situação sem parecer chata ou controladora. Quando Vera aprendeu sobre limites saudáveis, ela teve uma conversa calma, mas firme com o marido. Disse que precisava de pelo menos 30 minutos de conexão genuína quando ele chegasse em casa. Sem televisão, sem celular, apenas os dois conversando sobre o dia. Inicialmente, ele resistiu. Disse que estava cansado, que precisava relaxar, mas Vera se manteve firme. Disse que não era uma exigência desarrazoável e que ela também merecia atenção e respeito. Sabe o que aconteceu? Depois de algumas semanas de pequenos conflitos, o marido de Vera começou a valorizar aqueles 30 minutos de conversa. Ele percebeu que estava conhecendo a esposa de uma forma que havia esquecido há anos. E Vera sentiu que havia recuperado sua dignidade e seu lugar na relação. Mas aqui chegamos a um ponto muito importante. E eu preciso ser completamente honesta com você sobre algo que talvez seja difícil de ouvir. Nem todos os relacionamentos podem ser salvos. Nem todos os maridos vão responder positivamente quando você começar a se valorizar e a exigir o respeito que merece. E essa é uma possibilidade que você precisa estar preparada para enfrentar. Eu conheci Isabel, uma bibliotecária de 58 anos, que aplicou todos esses princípios com dedicação e consistência. Ela cultivou sua presença, resgatou sua essência, estabeleceu limites saudáveis. Voltou a estudar, fez novos amigos, redescobriu suas paixões, tornou-se uma mulher radiante e confiante. Mas o marido dela, quanto mais ela brilhava, mais ele tentava diminuí-la. Quanto mais ela se valorizava, mais ele a criticava. Quanto mais ela estabelecia limites, mais ele tentava quebrá-los. Isabel percebeu uma verdade dolorosa. Algumas pessoas não querem que você cresça porque isso as obriga a confrontar sua própria estagnação. Algumas pessoas preferem ter ao lado alguém diminuído porque isso as faz se sentir superiores. E quando você começa a brilhar sua luz verdadeira, essas pessoas tentam apagar sua chama em vez de acender a própria. Nesse caso, Isabel teve que tomar uma decisão corajosa. Aos 58 anos, depois de 32 anos de casamento, ela escolheu sua própria dignidade e se separou. Foi fácil? Absolutamente não. Mas ela me disse algo que nunca vou esquecer. Eu prefiro estar sozinha e completa do que acompanhada e destruída. Por dentro. E sabe o que é lindo na história da Isabel? 2 anos depois da separação, ela conheceu um homem que a valoriza exatamente como ela é. Alguém que admira sua força, que celebra suas conquistas, que a trata como a mulher incrível que ela sempre foi. Aos 60 anos, Isabel está vivendo o amor verdadeiro pela primeira vez na vida. Mas também preciso te contar sobre Carla, 55 anos, cuja história teve um desfecho diferente. Carla estava casada há 30 anos com um homem que ela descrevia como um bom homem, mas que havia se acomodado na relação. Eles eram como 2 colegas de casa, educados, funcionais, mas sem conexão emocional ou física.
Quando Carla começou a aplicar esses princípios, inicialmente houve resistência do marido. Ele estranhou quando ela parou de fazer tudo por ele automaticamente. Ficou confuso quando ela começou a ter opiniões mais firmes. Questionou quando ela começou a sair com amigas e a ter interesses próprios. Mas Carla persistiu. Ela não foi agressiva nem dramática, apenas consistente em se tratar com o respeito que merecia. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. O marido dela começou a prestar mais atenção, a fazer perguntas sobre os novos interesses dela, a se esforçar mais na relação. Hoje, 5 anos depois, Carla me diz que está vivendo uma segunda lua de mel. Eles voltaram a conversar por horas, a planejar viagens juntos, a se interessar genuinamente um pelo outro. Foi como se eu tivesse acordado de um sonho ruim. Ela me contou, e ao despertar, despertei ele também. A diferença entre a história de Isabel e a de Carla não está na técnica aplicada. Ambas fizeram a mesma coisa. A diferença está na disposição dos parceiros para crescer junto. Isabel estava casada com alguém que preferia mantê-la pequena. Carla estava casada com alguém que havia apenas adormecido na relação. E isso nos leva a uma reflexão crucial que você precisa fazer. O seu marido é alguém que quer mantê-la pequena ou é alguém que apenas adormeceu na relação? Essa distinção é fundamental, porque determina se vale a pena investir energia na transformação do relacionamento ou se é hora de investir energia em se libertar dele. Como saber a diferença? Observe as reações dele quando você começa a brilhar. Se ele celebra suas conquistas, mesmo que inicialmente com estranhamento, há esperança. Se ele sistematicamente tenta diminuir suas conquistas, criticar seus progressos ou sabotar seus esforços de crescimento, você pode estar lidando com alguém que precisa mantê-la pequena para se sentir grande. Mas independentemente de qual seja seu caso, a técnica que estou compartilhando com você funcionará. Por quê? Porque ela não é sobre mudar o outro. É sobre você se tornar a mulher completa e valiosa que sempre foi. E quando você se torna essa mulher, uma de duas coisas acontece. Ou seu relacionamento se transforma para acomodar a nova você, ou você se torna forte o suficiente para buscar um relacionamento que seja digno da mulher que você se tornou. Agora, vamos à parte prática da técnica. Eu quero que você comece implementando pequenas mudanças diárias, que acumuladas criarão uma transformação profunda na sua vida e na dinâmica do seu relacionamento. Primeiro, estabeleça um ritual matinal de conexão consigo mesma. Antes de se preocupar com as necessidades de todos os outros, dedique pelo menos 15 minutos para se conectar com sua própria essência. Pode ser através de meditação, de escrever em um diário, de uma caminhada silenciosa ou simplesmente tomando seu café em silêncio, observando seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. Este ritual não é luxo, é necessidade. É o momento em que você se lembra de quem você é, além de esposa, mãe, profissional ou qualquer outro papel que desempenha. É o momento em que você se conecta com sua própria sabedoria interior e define a energia com que vai navegar o dia. Segundo, pratique o que eu chamo de presença intencional nas interações com seu marido. Em vez de interagir no piloto automático, faça uma pausa antes de cada interação e se pergunte: como eu quero me mostrar neste momento? Que energia eu quero trazer para esta conversa? Isso pode parecer artificial no início, mas com a prática se torna natural. E a diferença na qualidade das suas interações será notável. Quando você está verdadeiramente presente, quando você escolhe suas palavras e ações conscientemente, você se torna magnética. As pessoas sentem sua autenticidade e são naturalmente atraídas para ela.
Terceiro, recomece a nutrir seus próprios interesses e paixões. Não estou falando sobre hobbies casuais. Estou falando sobre aquelas coisas que fazem seus olhos brilharem, que fazem você perder a noção do tempo, que fazem você se sentir verdadeiramente viva. Talvez seja aprender um novo idioma, talvez seja voltar a dançar, talvez seja escrever o livro que sempre sonhou, talvez seja plantar um jardim, talvez seja aprender fotografia. Não importa o que seja. O importante é que seja seu, que te conecte com aquela parte de você que é única e especial. Quarto, aprenda a dizer não sem culpa, e sim sem ressentimento. Comece com pequenas coisas. Se alguém pede algo que você realmente não quer fazer e que não é sua responsabilidade essencial, pratique dizer, não vou conseguir fazer isso desta vez. Sem justificativas longas, sem pedidos de desculpa excessivos, sem explicações dramáticas. Apenas um não gentil, mas firme. E quando você disser sim para algo, faça com alegria genuína, não com martírio ou ressentimento. Se você não consegue fazer algo com alegria, é melhor não fazer. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em obrigações que te drenam sem propósito. Quinto, invista na sua aparência não para agradar os outros, mas para se sentir bem consigo mesma. Não estou falando sobre se encaixar em padrões de beleza impossíveis. Estou falando sobre se cuidar de uma forma que te faça se sentir bonita, poderosa, confiante. Pode ser um corte de cabelo novo, pode ser roupas que realcem suas melhores características, pode ser uma rotina de cuidados com a pele que te faça se sentir mimada, pode ser se exercitar de uma forma que você genuinamente goste. O importante é que você faça isso por você, porque você merece se sentir bela e porque quando você se sente bela, isso se reflete em toda a sua presença. Agora, preciso falar sobre algo que pode acontecer quando você começar a implementar essas mudanças. Resistência, não apenas do seu marido, mas possivelmente de toda a família. Quando você para de ser a pessoa que sempre diz sim, que sempre prioriza os outros, que sempre se coloca em último lugar, as pessoas podem reagir mal inicialmente. Elas podem te acusar de estar sendo egoísta, de ter mudado, de não ser mais a mesma pessoa. E sabe de uma coisa? Elas estão certas. Você não será mais a mesma pessoa. Você estará se tornando uma versão mais autêntica, mais completa e mais saudável de si mesma. Mas essa transição pode ser desconfortável para todos, incluindo você. Haverá momentos em que você duvidará se está fazendo a coisa certa, em que a culpa tentará te fazer voltar aos padrões antigos, em que a tentação de ser boazinha e voltar a se sacrificar será grande. Nesses momentos, lembre-se, você não está sendo egoísta por se valorizar. Você está sendo responsável por sua própria felicidade e bem-estar. E, paradoxalmente, quando você cuida bem de si mesma, você se torna capaz de amar e cuidar dos outros de uma forma muito mais saudável e genuína. Eu quero compartilhar com você a história de Ana, uma professora de 54 anos que estava à beira de uma depressão profunda. Ela havia dedicado 25 anos da vida ao casamento e à criação dos filhos, sempre se colocando em último lugar. Quando os filhos saíram de casa e ela se viu sozinha com o marido, percebeu que não conhecia mais nem ele, nem ela mesma. Ana começou pequeno. Primeiro, estabeleceu seu ritual matinal de 15 minutos tomando chá na varanda, observando o jardim e planejando mentalmente seu dia. O marido inicialmente reclamava que o café da manhã estava atrasando, mas ela persistiu. Depois, Ana se inscreveu em um curso de italiano. Sempre foi um sonho dela visitar a Itália. O marido disse que era desperdício de dinheiro na idade dela, mas Ana pagou o curso com suas próprias economias. E foi assim mesmo. Lentamente, Ana foi implementando outras mudanças. Parou de lavar a roupa do marido automaticamente. Disse,
que ele era perfeitamente capaz de cuidar das próprias roupas. Parou de cozinhar todos os dias. Algumas noites, ela simplesmente dizia que não estava com vontade de cozinhar e sugeria pedirem comida ou ele mesmo preparar algo. O marido de Ana ficou confuso, depois irritado, depois preocupado. "O que está acontecendo com você?" ele perguntava. E Ana, com toda a calma, respondia: "Estou me lembrando de quem eu sou." Levou quase um ano, mas algo extraordinário começou a acontecer. O marido de Ana começou a prestar atenção nela de uma forma que não fazia há décadas. Começou a fazer perguntas sobre o curso de italiano, a se interessar pelos livros que ela estava lendo, a notar quando ela estava particularmente bonita ou feliz. Mais importante ainda, Ana voltou a se sentir viva. Ela me disse: "Eu havia esquecido que eu era uma pessoa interessante. Passei tantos anos me definindo apenas pelos meus papéis. Esposa, mãe, professora, que esqueci que eu também era Ana, com sonhos, opiniões, gostos e desgostos próprios." Hoje, 3 anos depois, Ana e o marido planejam uma viagem para a Itália. Eles voltaram a conversar por horas, a descobrir coisas novas um sobre o outro, a se divertir juntos. "Foi como nos apaixonarmos novamente", ela me contou. "Mas desta vez por pessoas mais maduras e interessantes do que éramos quando jovens." Mas eu também preciso te contar sobre Silvia, cuja história teve um desfecho diferente. Silvia estava casada há 28 anos com um homem que ela gradualmente percebeu ser narcisista. Quando ela começou a se valorizar e a estabelecer limites, ele se tornou agressivo emocionalmente. Ele começou a criticá-la constantemente, a tentar isolá-la dos novos amigos que ela havia feito, a sabotar seus esforços de crescimento pessoal. Quando Silvia se inscreveu em um curso de fotografia, ele accidentally deletou todas as fotos do computador dela. Quando ela começou a se exercitar e perdeu peso, ele disse que ela estava ridícula tentando parecer jovem. Silvia percebeu que não estava casada com alguém que a amava. Estava casada com alguém que precisava controlá-la. E essa percepção, embora dolorosa, foi libertadora. Aos 56 anos, depois de quase 3 décadas de casamento, Silvia tomou a decisão corajosa de se divorciar. "Foi a coisa mais assustadora e mais libertadora que já fiz", ela me disse. "Eu descobri que prefiro estar sozinha e ser eu mesma do que acompanhada e ser uma versão diminuída de mim." Hoje, 2 anos depois do divórcio, Silvia tem um pequeno estúdio de fotografia. Viaja pelo menos uma vez por ano para lugares que sempre quis conhecer e tem um círculo de amigos que a valorizam exatamente como ela é. "Eu finalmente entendi que é melhor estar sozinha por escolha do que acompanhada por conveniência", ela refletiu. As histórias de Ana e Silvia nos mostram que quando você começa a se valorizar, o relacionamento vai para um de 2 caminhos. Ou ele se transforma para melhor, ou você se torna forte o suficiente para sair dele. Em ambos os casos, você ganha. Mas há uma pergunta que precisa ser feita, e só você pode respondê-la. Você ainda quer estar neste casamento? Não por medo, não por conveniência, não por obrigação, não pelo que os outros vão pensar, mas porque genuinamente ainda existe amor, respeito mútuo e desejo de construir uma vida juntos. Essa é uma pergunta que apenas você pode responder, mas precisa ser respondida com total honestidade. Porque se você está tentando salvar um relacionamento sozinha, se você é a única investindo energia na conexão, se você é a única disposta a crescer e mudar, então talvez seja a hora de questionar se este relacionamento ainda faz sentido para a mulher que você está se tornando. Eu conheci Fernanda, uma enfermeira de 51 anos, que passou 2 anos aplicando todos esses princípios, esperando que o marido respondesse positivamente. Ela se tornou uma mulher incrível, confiante, interessante, independente. Mas o marido permaneceu o mesmo.
passivo, crítico, emocionalmente indisponível. Um dia, Fernanda me disse: eu me tornei uma mulher que eu admiro e respeito. Será que não mereço estar com alguém que também me admira e respeita? Essa pergunta mudou tudo para ela. Ela percebeu que havia se tornado valiosa demais para aceitar migalhas de afeto e atenção. Fernanda não se separou imediatamente. Primeiro, ela teve uma conversa honesta com o marido. Disse exatamente o que precisava do relacionamento para se sentir valorizada e amada. Deu a ele a oportunidade de escolher crescer junto com ela ou perdê-la para sempre. A resposta dele foi reveladora. Ele disse que ela estava exigindo demais, que casamento não era conto de fadas, que ela deveria ser mais realista sobre o que esperar após tantos anos juntos. Em outras palavras, ele queria que ela continuasse aceitando menos do que merecia. Foi nesse momento que Fernanda compreendeu uma verdade fundamental. Algumas pessoas vão tentar convencê-la de que suas necessidades emocionais são exigências irreais, que seu desejo por amor, respeito e conexão genuína são expectativas irrealistas. Mas a verdade é que essas pessoas simplesmente não querem fazer o esforço necessário para amá-la da forma que você merece ser amada. Fernanda se separou 6 meses depois dessa conversa. Hoje, 3 anos depois, ela está em um relacionamento com um homem que a trata como a rainha que ela é. Eu descobri que quando você sabe o que merece, você para de aceitar o que não presta, ela me disse sorrindo. Mas quero deixar claro uma coisa: não estou incentivando ninguém a se separar. Estou incentivando você a se valorizar. E quando você verdadeiramente se valoriza, você naturalmente atrai e aceita apenas relacionamentos que honram seu valor. Agora, voltemos à técnica prática. Eu quero que você entenda que transformar a dinâmica de um relacionamento de décadas não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que requer paciência, consistência e, principalmente, gentileza consigo mesma. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é começar a se comunicar de forma diferente. Em vez de reclamar, criticar ou implorar por atenção, aprenda a expressar suas necessidades de forma clara e assertiva. Por exemplo, em vez de dizer: "Você nunca me escuta, sempre que eu falo, você fica no celular", experimente: "Eu me sinto desvalorizada quando converso com você e você está no celular. Eu preciso da sua atenção completa quando estamos conversando. Você pode guardar o telefone por alguns minutos?" Vê a diferença? A primeira abordagem é um ataque que naturalmente gera defesa. A segunda é uma expressão clara de necessidade que abre espaço para a colaboração. Outra mudança fundamental é parar de funcionar como a gerente emocional da relação. Muitas de nós assumimos a responsabilidade por manter todos felizes, por resolver todos os problemas, por carregar o peso emocional de toda a família. Mas quando você faz isso, você inadvertidamente infantiliza as pessoas ao seu redor e se esgota no processo. Começa devolvendo as responsabilidades emocionais para quem elas pertencem. Se seu marido está estressado com o trabalho, você pode oferecer apoio, mas não precisa resolver o problema por ele. Se ele está de mau humor, você pode ser compreensiva, mas não precisa absorver o mau humor dele ou se sentir responsável por animá-lo. Isso pode ser particularmente desafiador para nós, mulheres, porque fomos condicionadas a acreditar que nossa função é manter a harmonia emocional da família. Mas a verdade é que cada pessoa é responsável por sua própria regulação emocional. E quando você assume essa responsabilidade pelos outros, você os impede de crescer e se esgota no processo. Lembro-me de Patrícia, uma gerente de 52 anos, que me disse: "Eu passei 20 anos tentando manter meu marido feliz.
Se ele estava estressado, eu tentava resolver. Se ele estava triste, eu tentava animá-lo. Se ele estava irritado, eu tentava acalmá-lo. Eu virei uma espécie de terapeuta não remunerada da relação. Quando Patrícia parou de assumir a responsabilidade pelo estado emocional do marido, inicialmente houve conflito. Ele estava acostumado a ter nela uma válvula de escape para todas as suas frustrações. Mas com o tempo, algo interessante aconteceu. Ele começou a lidar melhor com suas próprias emoções e a valorizar mais os momentos em que Patrícia oferecia apoio genuíno. Quando eu parei de ser sua terapeuta gratuita, Patrícia refletiu, eu voltei a ser sua esposa. E ele voltou a me tratar como esposa, não como funcionária emocional. Outro aspecto crucial da técnica é redescobrir seu próprio senso de propósito e direção na vida. Muitas mulheres, após os 50, se sentem perdidas porque dedicaram décadas a viver através dos sonhos e necessidades dos outros. Mas você ainda tem décadas de vida pela frente. Que tipo de mulher você quer ser nessas próximas décadas? Eu quero que você faça um exercício poderoso. Imagine que você tem 70 anos e está olhando para trás para os próximos 20 anos da sua vida. Que mulher você gostaria de ter sido? Que experiências gostaria de ter tido? Que versão de si mesma faria você se sentir orgulhosa? Agora trabalhe de trás para frente. O que você precisa começar a fazer hoje para se tornar essa mulher? Que pequenas ações diárias te levarão na direção dessa visão? Talvez seja voltar a estudar, talvez seja iniciar um negócio próprio, talvez seja aprender algo novo, talvez seja viajar para lugares que sempre sonhou conhecer, talvez seja se reconectar com velhas amizades ou fazer novas. O importante é que você tenha uma visão clara de quem quer se tornar e comece a tomar ações concretas nessa direção. Quando você tem um propósito claro na vida, quando você está caminhando em direção aos seus próprios sonhos, você se torna naturalmente mais atraente e interessante. Você para de ser uma pessoa que vive através dos outros e se torna uma pessoa com quem os outros querem viver. Marina, uma advogada de 55 anos, sempre sonhou em ser escritora. Aos 50, depois de décadas exercendo uma profissão que não a realizava mais, ela decidiu começar a escrever nas horas vagas. Começou com um blog, depois evoluiu para contos, depois para um romance. O marido de Marina inicialmente foi cético. Escritor não ganha dinheiro, ele dizia. Por que você não foca em coisas mais práticas? Mas Marina persistiu. Ela acordava 1 hora mais cedo todos os dias para escrever antes do trabalho. 2 anos depois, Marina publicou seu primeiro romance. Não foi um best-seller, mas foi uma realização pessoal imensa e algo mágico aconteceu. O marido dela começou a vê-la com olhos completamente novos. Ele se deu conta de que estava casado com uma mulher talentosa, determinada e corajosa. Ele me olha agora como olhava quando éramos namorados, Marina me contou. Como se eu fosse fascinante, como se tivesse sorte de estar comigo. E sabe na quê? Porque eu voltei a ser fascinante, não porque mudei para agradá-lo, mas porque voltei a perseguir meus próprios sonhos. Mas talvez o aspecto mais importante de toda essa transformação seja aprender a se relacionar consigo mesma com amor e respeito. Muitas de nós somos nossas piores críticas. Falamos conosco de uma forma que jamais falaríamos com uma amiga querida. Comece a prestar atenção na sua voz interior. Como você fala consigo mesma? Quando comete um erro, você se trata com compreensão ou com dureza? Quando olha no espelho, você vê uma mulher digna de amor ou uma lista de defeitos a serem corrigidos? A forma como você se trata estabelece o padrão para como os outros devem te tratar. Se você não se respeita, por que os outros deveriam respeitar? Se você não se valoriza, por que os outros deveriam valorizar? Comece um diário de gratidão focado em si mesma.
Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grata em relação a si mesma. Pode ser algo que você fez bem, uma qualidade que você possui, um esforço que você fez, mesmo que o resultado não tenha sido perfeito. Sou grata por ter tido paciência comigo mesma quando cometi aquele erro hoje. Sou grata pela minha capacidade de amar profundamente, mesmo quando isso às vezes me machuca. Sou grata pela minha determinação em continuar crescendo, mesmo aos 50 e poucos anos. Esse exercício pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Quando você começar a reconhecer conscientemente suas qualidades e esforços, você naturalmente começará a se valorizar mais. E quando você se valoriza mais, você naturalmente atrai mais valorização dos outros. Agora, vamos falar sobre algo que pode ser particularmente desafiador: a intimidade física. Muitos casamentos longos sofrem com a perda da conexão física e sexual. E isso pode ser especialmente doloroso para mulheres que sentem que perderam sua sensualidade ou que não são mais desejadas pelos maridos. Mas aqui está uma verdade que nossa sociedade não gosta de admitir. Mulheres após os 50 podem ser incrivelmente sensuais e sexualmente atrativas. O problema não é a idade. É a desconexão de si mesma, a falta de confiança, a crença de que seu valor diminuiu com o tempo. Quando você volta a se conectar com sua própria sensualidade, quando você se sente bonita e confiante, isso se reflete em toda a sua presença. Você não precisa ser jovem para ser sensual. Você precisa estar conectada com sua própria feminilidade e poder. Comece pequeno. Use roupas que fazem você se sentir bonita, mesmo que seja só para ficar em casa. Tome banhos relaxantes. Passe cremes que fazem você se sentir mimada. Dance sozinha no quarto. Reconecte-se com seu corpo como uma fonte de prazer e poder, não apenas como algo que envelhece ou que serve aos outros. Lucia, uma empresária de 53 anos, me contou que se sentia completamente desconectada de sua sensualidade após anos focada apenas no trabalho e na família. Ela começou fazendo pequenas coisas, comprou lingeries bonitas que ninguém mais veria, começou a dançar sozinha em casa, fez massagens regulares para se reconectar com o próprio corpo. Foi como redespertar uma parte de mim que estava adormecida há anos, ela disse. E quando eu comecei a me sentir sensual novamente, meu marido notou. Ele começou a me olhar diferente, a me tocar mais, a demonstrar interesse que não mostrava há anos. Mas lembre-se, você não faz isso para ele. Você faz por você, porque você merece se sentir bonita, poderosa e sensual, independentemente da reação de qualquer outra pessoa. Aqui chegamos a um ponto crucial de todo esse processo. Você precisa estar preparada para qualquer resultado. Quando você começa a se valorizar, quando você para de aceitar migalhas, quando você estabelece padrões mais altos para como quer ser tratada, nem todo mundo vai conseguir ou querer atender a esses padrões. E tudo bem. Na verdade, é melhor descobrir isso agora do que continuar vivendo uma mentira por mais décadas. Você merece estar com alguém que te ama, respeita e valoriza genuinamente. Se seu atual parceiro não consegue ou não quer fazer isso, então talvez seja a hora de considerar se você não merece algo melhor. Mas também é importante reconhecer que mudanças profundas levam tempo. Se vocês estão juntos há décadas, padrões estabelecidos não vão mudar em semanas. Seja paciente com o processo, mas também seja firme em seus limites. Dê ao seu relacionamento uma chance real de se transformar, mas estabeleça um prazo interno para si mesma. Quanto tempo você está disposta a investir nessa transformação? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Depois desse prazo, se não houver mudanças significativas,
Você precisa estar preparada para tomar decisões mais drásticas. Eu conheci Berenice, 57 anos, que me disse: eu me dei 1 ano para ver se meu casamento poderia ser salvo. Apliquei todos esses princípios, fui consistente, paciente, mas firme. Ao final de 1 ano, estava claro que eu havia mudado completamente, mas ele permanecia exatamente o mesmo, passivo, crítico, emocionalmente ausente. Berenice se separou no seu 58 do aniversário. Foi o melhor presente que eu poderia ter me dado, ela disse. Eu finalmente parei de desperdiçar minha vida esperando que alguém que não queria me amar decidisse me amar. Por outro lado, conheci também Cláudia, 54 anos, cujo marido levou quase 2 anos para realmente acordar e perceber que estava prestes a perder uma mulher incrível. Hoje eles têm um casamento que ela descreve como melhor do que qualquer coisa que tivemos nos primeiros anos. A diferença: o marido de Berenice resistiu ativamente às mudanças dela e tentou sabotá-las. O marido de Cláudia, embora lento para responder, nunca tentou impedi-la de crescer. Então, como saber se vale a pena continuar investindo? Observe não apenas se ele está mudando, mas como ele reage às suas mudanças. Ele celebra seu crescimento ou tenta diminuí-lo? Ele se sente inspirado pela sua transformação ou ameaçado por ela? Ele faz esforços concretos para se conectar com você ou apenas reclama que você mudou? As respostas a essas perguntas te dirão tudo o que você precisa saber sobre o futuro do seu relacionamento. Mas, independentemente do que aconteça com seu casamento, você precisa entender algo fundamental. Essa transformação que você está fazendo não é sobre ele. É sobre você se tornar a mulher mais autêntica, confiante e realizada que você pode ser. É sobre você viver os próximos capítulos da sua vida com propósito, paixão e dignidade. Se seu marido escolher crescer junto com você, maravilhoso. Vocês terão a oportunidade de criar algo ainda mais bonito do que tiveram no passado. Se ele não conseguir ou não quiser crescer, você estará forte o suficiente para continuar sua jornada sozinha ou com alguém que seja digno da mulher incrível que você se tornou. Quero compartilhar com você uma última história de uma mulher chamada Esperança. Sim, esse é realmente o nome dela, e ela faz jus a ele. Esperança veio me procurar aos 59 anos, depois de 35 anos de casamento. Ela se sentia completamente perdida, invisível, sem propósito. Eu não sei mais quem eu sou, ela me disse na primeira conversa. Passei tantos anos sendo a esposa dele, a mãe dos filhos, a nora perfeita, que esqueci completamente quem é a Esperança. Esperança começou sua transformação lentamente. Primeiro, redescobriu sua paixão pela jardinagem. Transformou o quintal de casa em um verdadeiro paraíso de flores e plantas. Depois, começou a vender mudas e arranjos e descobriu que tinha talento natural para paisagismo. O marido inicialmente reclamou da bagunça no quintal, mas Esperança persistiu. Ela estabeleceu limites claros. O jardim era o espaço dela, onde ela se sentia viva e criativa. Aos poucos, ele começou a perceber como ela ficava radiante quando estava cuidando das plantas. 2 anos depois, Esperança tinha um pequeno negócio próspero de paisagismo. Mais importante ainda, ela havia se reencontrado. Eu descobri que ainda sou uma mulher interessante, criativa e cheia de vida, ela me disse. Só estava escondida debaixo de décadas de deveres e expectativas dos outros. E o casamento? Meu marido me olha hoje como se estivesse me vendo pela primeira vez em anos. Esperança sorriu. Ele diz que se apaixonou novamente pela mulher forte e apaixonada que eu me tornei. Mas sabe o que é mais importante? Eu me apaixonei novamente por mim mesma.
Esse é o verdadeiro poder da técnica que estou compartilhando com você. Não é sobre manipular ou forçar alguém a te amar. É sobre você se tornar tão cheia de vida, tão conectada com sua própria essência, tão confiante em seu próprio valor, que naturalmente atrai amor e respeito. É como se você fosse uma flor que estava murchando por falta de cuidado. Quando você começa a se regar, a se nutrir, a se colocar na luz do sol, você naturalmente volta a florescer. E flores em plena floração naturalmente atraem admiração e cuidado. Mas assim como uma flor não floresce para agradar os outros, ela floresce porque essa é sua natureza. Você deve se transformar não para agradar seu marido, mas porque essa é sua natureza como mulher. Crescer, florescer, brilhar. Se ele souber valorizar a mulher incrível que você está se tornando, maravilhoso. Se não souber, pelo menos você não terá desperdiçado mais anos da sua preciosa vida tentando florescer em solo árido. Agora, quero deixar você com alguns pensamentos finais que espero que permaneçam em seu coração muito depois de terminar de assistir este vídeo. Primeiro, você não é velha demais para recomeçar, para se reinventar, para viver os amores e sonhos que ainda pulsam em seu coração. A sociedade pode tentar convencê-la de que aos 50 sua vida já está definida, mas isso é uma mentira cruel. Você ainda tem décadas pela frente, por que não torná-las as melhores da sua vida? Segundo, seu valor como mulher não diminui com a idade, com as mudanças no seu corpo, com os anos de casamento ou com os sacrifícios que você fez. Você é valiosa simplesmente por existir, por ser quem você é, pela sabedoria que acumulou, pelo amor que carrega no coração. Terceiro, você não precisa da permissão de ninguém para ser feliz, para perseguir seus sonhos, para se colocar em primeiro lugar de vez em quando. Você já deu o suficiente, sacrificou o suficiente, se anulou o suficiente. Agora é hora de viver para você. Quarto, relacionamentos saudáveis não exigem que você se diminua para que o outro se sinta maior. Se alguém precisa que você seja menor para se sentir bem consigo mesmo, essa pessoa não te ama. Ela te usa. E, finalmente, nunca é tarde demais para ter o amor que você merece. Seja com a pessoa que já está na sua vida e que pode escolher se transformar junto com você, seja com alguém novo que aparecerá quando você estiver pronta para receber amor verdadeiro. Mas primeiro, você precisa se amar e se valorizar o suficiente para não aceitar menos do que merece. Imagine por um momento que você está tirando uma nova foto da sua vida. Nas fotos antigas, você talvez apareça sempre atrás dos outros, meio apagada, com um sorriso que não chega aos olhos. Mas nesta nova foto, você está no centro, radiante, confiante, com um brilho nos olhos que vem de dentro. Essa nova foto representa não apenas como você quer ser vista pelos outros, mas principalmente como você quer se ver. E para criar essa nova imagem, você precisa começar a viver como a mulher da foto, confiante, valiosa, merecedora de amor e respeito. A técnica que compartilhei hoje com você é o caminho para essa transformação. Não será fácil, não será rápido, mas será transformador. E lembre-se, você não está fazendo isso para salvar seu casamento. Você está fazendo isso para salvar sua própria vida, sua própria alma, sua própria essência como mulher. Se seu casamento se beneficiar dessa transformação, maravilhoso. Se não, você terá ganho algo ainda mais valioso. Você mesma. Eu acredito em você. Acredito na sua capacidade de se transformar, de florescer, de brilhar. Acredito que você pode se tornar a mulher incrível que sempre foi, mas que talvez tenha esquecido de ser. Sua jornada de transformação começa agora, neste momento, com a decisão de que você merece mais. Merece amor verdadeiro, respeito genuíno, conexão profunda. E se você não está recebendo isso onde está,
Então, talvez seja a hora de buscar onde possa encontrar. Você é mais forte do que imagina, mais valiosa do que acredita e mais merecedora de felicidade do que qualquer pessoa jamais te disse. Nunca esqueça disso. Se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras ressoaram com algo profundo dentro de você, compartilhe com uma amiga que também precisa se lembrar do seu próprio valor. Às vezes, precisamos ouvir de alguém que não nos conhece pessoalmente que somos dignas de amor e respeito para finalmente acreditarmos nisso. E lembre-se, sua transformação não é apenas sobre você. Quando uma mulher se valoriza, quando ela se torna a versão mais autêntica de si mesma, ela inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Você pode ser o exemplo que outra mulher precisa para encontrar coragem de mudar sua própria vida. Obrigada por confiar em mim para compartilhar essa jornada com você. Lembre-se, você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina. E seus melhores dias ainda estão por vir.